Se você sente que está cercada por barulho, pressa e problemas por todos os lados, se no fundo tudo o que queria era apenas um pouco de tranquilidade, mesmo quando tudo parece desabar, eu entendo. Mas existem formas de encontrar o equilíbrio, mesmo quando o mundo parece estar de cabeça para baixo. E é sobre isso que vamos falar agora. Olá, eu sou a Diuli e hoje vamos falar sobre como viver bem em meio ao caos. O nosso mundo passa a impressão de que estamos vivendo em momentos complicados, muita bagunça, muita desordem, muitos estímulos ao mesmo tempo. E isso vai despertando emoções, pensamentos e sentimentos dentro de nós que fazem com que o nosso emocional fique descontrolado e pareça que o mundo não tem jeito e que a gente está vivendo no meio do fogo cruzado entre vários problemas, vários conflitos e a vida está resumida a isso. E se a gente começa a se apegar a essa ideia, se a gente começa a dar muita importância a tudo isso, a essas coisas difíceis que o mundo nos apresenta, realmente a gente fica presa nesse looping de tristezas e dificuldades. Porém, a vida não é só isso. Ela é aquilo que a gente deixa ser. Porque quem vive a nossa vida somos nós. E a gente vai vivendo conforme a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Então, se a gente começa a olhar só para esse lado negativo da vida, para essas coisas complicadas que acontecem, começa a deixar de lado coisas boas, coisas incríveis que esse mundo nos traz, realmente a nossa vida vai virar um caos e a impressão que vamos carregar é que o mundo é só caos. E não é assim. O mundo tem esse lado caos, a nossa vida tem isso também, mas temos o lado luz, temos o lado calmaria, temos as coisas boas desse mundo que podemos curtir, desfrutar, e o equilíbrio entre ambos é que vão fazer com que a nossa vida caminhe de uma forma significativa, positivamente, e fazer com que a gente tenha equilíbrio nessa existência também. Tá, mas e como fazer isso? Aqui eu trouxe algumas impressões minhas baseadas na minha experiência de vida, na minha vivência, nos meus resultados, nos meus fracassos, na minha forma de ver a vida e nas vozes da minha cabeça. Então, se servir para você, usufrua e desfrute desses benefícios, se não, descarte e trilhe o seu caminho. A primeira forma que eu percebo de viver bem apesar do caos é se conhecer, é se entender, é perceber o que você faz, a forma como você faz, como as coisas funcionam melhor para você, porque fazendo isso, quando cada um de nós faz isso, cada um se entende melhor, quando eu me conheço, quando eu entendo aquilo que me faz bem, aquilo que faz mal, e eu começo a valorizar e respeitar isso, eu começo a caminhar por um caminho mais seguro e adaptado a mim, às minhas características, às coisas que vão melhorar para mim e, consecutivamente, para as pessoas em torno de mim. Porque quando eu estou bem, eu passo essa energia, essa aura de que eu estou bem e eu vou contagiando as pessoas ao meu redor. Então, se o mundo está um caos, eu não posso me contaminar desse caos ou eu tenho que, evitar o máximo me contaminar, mesmo que eu ainda assim me contamine por todo esse caos, que seja mínimo e que as chances de reversão sejam maior para mim. E se eu for a primeira a reverter esse caos na minha vida, na minha realidade, aos poucos eu vou contaminando os outros. Mas é eu que tenho que contaminar os outros com a minha calmaria e não me deixar contaminar pelo caos. E a forma de eu fazer isso é me conhecendo, porque às vezes a gente vai se contaminando com o caos e nem percebe, porque a gente não se conhece. E quando vê, a gente está pirando com todas essas informações ao nosso redor, com todo esse desespero ao nosso redor. Então,
nos conhecermos faz com que a gente consiga driblar esse caos de uma forma boa, de uma forma positiva, que vai manter o nosso equilíbrio ou vai nos aproximar desse equilíbrio e fazer com que o mundo ao nosso redor vá se acalmando também. Então, se eu já estou numa família caótica, convivo com pessoas, estressadas, desordenadas e com várias situações complicadas para resolverem, eu tenho que mostrar qual é o caminho para que as coisas comecem a se organizar. Eu tenho que mostrar como que se faz da forma correta para que o caos nos abandone e que a gente comece a ser calmaria, ter calmaria na nossa vida e os outros se espelhem em nós para resolver isso e também se contagiar por essa calmaria. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue isso. Ou a gente tem mais chances de conseguir do que não se entendendo, não sabendo, minimamente sobre que ser humano é esse, que quais são as nossas características e o que vai ajudar na hora da resolução de conflitos, ou o que pode atrapalhar para que a gente evite esse nosso lado caos também. Então, o autoconhecimento é algo muito importante para evitar se contaminar com esse mundo ao nosso redor de caótico, com esse mundo caótico ao nosso redor. Outra coisa que dificulta muito essa contaminação com o caos externo, aprender a filtrar as distrações. Aprender a filtrar aquilo que não serve, aprender a descartar aquilo que vai fazer mal, mas também a identificar. Então, identificar o caos, mesmo quando não pode evitar, porque às vezes, sei lá, é na nossa casa e a gente não consegue evitar, né. Às vezes é nosso trabalho, a gente não tem como fugir disso, mas a gente não precisa se contaminar por isso. Então, como fazer isso? Saber filtrar, filtrar o que serve, filtrar as distrações, aquilo que só vai atrapalhar a nossa vida e seguir no nosso caminho reto e direto, rumo a viver a nossa vida o mais distante que a gente conseguir disso tudo, desse caos, dessa loucura, né, dessa bagunça toda. Então, ter um filtro para eliminar aquilo que não serve é imprescindível para que a gente não se contamine com caos. Também saber identificar aquilo que nos prejudica, aquilo pelo qual a gente tem maior vulnerabilidade, o que faz a gente perder o controle, perder o foco, aprender a desenvolver uma resistência maior para isso, quando possível. Se não é possível, evitar. Se eu não sou obrigada a enfrentar aquilo, então que eu evite. Porque tem coisas na nossa vida que não são necessárias, que a gente não precisa daquilo, mas que ainda assim a gente acaba se expondo àquela situação, muitas vezes sem perceber, por distração, por não se conhecer, não se entender, não saber que aquilo vai nos fazer mal. A gente acaba se colocando ali naquela situação difícil, e aí a gente não sabe lidar com isso. E aí a gente acaba perdendo o controle, ficando emocional, triste, depressiva, porque não sabe lidar com aquilo e não percebeu que estava seguindo aquele caminho, chegando naquele lugar que não ia fazer bem. Então se afastar do que prejudica, se são pessoas, se afastar dessas pessoas. Você não precisa conviver com ninguém, você escolhe essa convivência. E se ainda assim for, por exemplo, parentes, sei lá, pessoa que mora com você e que não tem como você se afastar, sei lá, pai, mãe, filho, ou pessoas que dependem de você para sobreviver e são pessoas que te prejudicam, conviver o mínimo possível. E nesse mínimo de convivência, se blindar de todas as formas que conseguir, para que tudo que vier dessas pessoas não entre em você, não se enraize em você. Você ter a consciência de que aquilo machuca e que a intenção é machucar, mas que você não precisa se deixar machucar, mesmo que você seja obrigada a estar fisicamente no mesmo ambiente que essas pessoas. E aí, muitas vezes, a gente tem que aprender isso com ajuda externa, fazendo terapia, pedindo aconselhamentos, buscando por pessoas que passam por situações parecidas. A gente vai ter que se blindar, vai ter que buscar formas de sobreviver, né, nesse caos aí que não tem como fugir,
e pensar em si, pensar que nós temos a nossa vida, o nosso corpo e que temos que viver e que os outros que estão nos machucando não estão preocupados com o nosso bem, e se estão, estão fazendo mal em vez do bem, então não dá para aceitar essa ajuda que eles estão dando ou que acham que estão dando quando opinam e nos machucam em relação à nossa vida. Aprender a se blindar, a evitar, seguir um caminho que leve à distância de tudo isso que prejudica. Pelo menos enquanto a gente não sabe lidar com isso. A partir do momento que a gente sabe lidar, a gente enfrenta e vence esses desafios, essas situações, essas pessoas, pelo nosso bem. E para a gente enfrentar e vencer, nos blindarmos de tudo isso, a gente precisa assumir a nossa vida, assumir as rédeas da nossa vida, né. Então tomar frente em relação às decisões que envolvem a nossa vida, escolher por caminhos que nos favorecem, e eu não estou dizendo para ser egoísta, eu não estou dizendo para pisar nos outros, fazer mal para os outros, não, a gente pode ser feliz, a gente pode, escolher caminhos que nos fazem bem, mas que também não prejudicam os outros, não há uma regra na vida para nós estarmos bem, outras pessoas não podem estar também. Isso não é uma regra, né. Então, isso é uma mentira, isso é uma crença limitante que muitas vezes a gente tem e que a gente acaba seguindo isso e prefere viver na infelicidade, na dor, na mágoa ali, deixando os outros nos magoarem ou fazerem mal, ou a gente não buscando o nosso bem porque a gente acredita que enquanto a gente não está bem, os outros estão. Não existe. A gente pode trilhar o nosso caminho, buscar o nosso caminho do bem e não machucar ninguém enquanto estamos seguindo a nossa jornada. Mas é imprescindível que cada um de nós assuma a nossa vida, as nossas escolhas e não deixe que os outros tomem as decisões, que os outros escolham por nós, porque quando a gente não escolhe conscientemente o nosso caminho, o que vamos fazer, o que estamos buscando, alguém vai. Se eu não escolher por mim, alguém vai escolher. E quem que está escolhendo? Pode ser o nosso chefe, pode ser os nossos pais, os nossos governantes. Tem coisas que a gente não consegue escolher 100%, mas as mínimas escolhas que fazem o caminho ficar maior, que fazem as coisas maiores acontecerem, sou eu que tenho que escolher, sou eu que tenho que me guiar para que isso aconteça. Então, assuma as rédeas da vida. Tome decisões, aceite as consequências disso e aprenda, né. Então é isso que eu faço, é isso que eu costumo fazer. Eu escolho o caminho que eu vou seguir, muitas vezes eu quebro a cara, muitas vezes dá certo, mas é sempre uma lição. Dando certo ou não, é sempre uma lição, para que cada vez mais eu vá tomando decisões corretas e aprendendo com os resultados que eu vou conseguindo a partir das atitudes, das escolhas e daquilo que eu vou construindo na minha vida. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe seu comentário para que a gente compartilhe os nossos conhecimentos. Beijo e te vejo no próximo vídeo.